Amém? Você pode abrir a sua Bíblia. Vamos dar início ao momento da mensagem dessa noite. Por favor, abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, Novo Testamento, já mais para o final da Bíblia, se você não está muito familiarizado, já mais para o final da Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. O nosso tema do ano aqui é revestidos de coragem. Nós entendemos a necessidade de sermos revestidos de coragem para glorificar o nome do Senhor, para sermos obedientes. Coragem é um ingrediente necessário para todo discípulo de Jesus. Mas nessa noite especificamente eu vou falar debaixo de um tema: encorajem uns aos outros. Você pode repetir isso comigo? Diga: encorajem uns aos outros. Você pode dizer para quem está do seu lado: encorajem uns aos outros. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Encorajem uns aos outros. Hebreus capítulo 10, o versículo 25 diz assim: e não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes encorajai-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Dependendo da tradução da Bíblia, vai ter uma modificação. Talvez aqui diz: não deixemos de nos reunir como igreja. Na minha Bíblia já diz: não deixemos de congregar. Mesma coisa, congregar, nos reunir como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns. Algumas pessoas deixam de congregar, algumas pessoas deixam de se reunir como igreja. É o costume de alguns. Mas aqui continua dizendo: procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. E o dia aqui com D maiúsculo, né? O dia do Senhor, o dia do juízo final, o dia do acerto de contas, o dia. Tanto mais quando vocês percebem que o dia está se aproximando, não deixem de congregar como é costume de alguns. Em algumas Bíblias vai estar escrito admoestai. Admoestai uns aos outros. A palavra admoestar é a mesma que encorajar. Admoestar é você corrigir, é você exortar, é você puxar a orelha junto com o empurrão. Você puxa a orelha do irmão e empurra ele para frente. Você admoesta o irmão, você encoraja o irmão. Então, independente de como seja aí na sua Bíblia, o texto quer dizer a mesma coisa. Aqui na minha diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes encorajem uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O tema da mensagem dessa noite é encorajem uns aos outros. E meu objetivo aqui é despertar você, para que você possa encorajar e que você possa ser encorajado, porque o dia se aproxima. Porque estamos vivendo num tempo de grandes batalhas espirituais. E porque eu e vocês fomos chamados para ser instrumentos de encorajamento, e não de desânimo, e não de tropeço, e não de desistência. Eu e vocês não fomos chamados para causar desistência, para causar tropeço. Não fomos chamados para ser instrumentos de desânimo na vida das pessoas. Não, eu e vocês fomos chamados para ser instrumento de encorajamento. Eventualmente nós vamos encorajar, eventualmente nós vamos precisar desse encorajamento. Nós vamos poder ser usados por Deus para encorajar alguém, mas vai ter um momento que alguém vai ser usado por Deus para nos encorajar. Por quê? Porque todos estamos passando por angústia, por guerra, por lutas, por batalhas. Cada um está vivendo a sua batalha na sua jornada da vida. Portanto, encorajem uns aos outros. Alguns aqui estão lidando com conflitos pesados. Estamos orando
Queridos, talvez você não saiba, né? E é natural, porque o seu círculo de comunicação aqui da igreja, às vezes ele se restringe à célula, a 4, 5 irmãos, e de repente você fica sabendo de uma coisa ou outra ali, daqueles que estão mais perto de vocês. Hoje de manhã nós estávamos aqui, tinha um pouco menos do que a quantidade de pessoas que tem agora, de manhã. Então nós temos mais ou menos 2 povos desse tanto aqui, um que vem de manhã, o outro que vem à noite. Então é bastante gente. A gente fez um levantamento pela célula, pelo número de pessoas que estão congregando aqui conosco, deu 831. Podia falar 830, né? Mas também não vou mentir por 831. 831, eu fiz o levantamento porque em novembro tem aniversário da igreja. Geralmente eu faço o levantamento de membros batizados, não batizados, quem está chegando, quem está congregando, quem está em célula, para que a gente possa nos organizar como igreja. Deu 831. Então tem batalha de todo lado. E nós, como pastores, estamos sabendo de muito. Conflitos familiares, dificuldades do casamento, lutas e angústias com diagnósticos médicos, problemas enfrentados pelas pessoas, conflitos familiares de pais com filhos, de filhos com pai, marido com esposa, esposa com marido, no trabalho muitas vezes, financeiro também, sabe? Então são muitas as angústias que as pessoas estão passando, e às vezes nós nem sabemos. Às vezes a pessoa chega aqui na igreja, já não é fácil para ela vir até o culto, ela arrasta um caminhão para chegar até aqui, e chega aqui, o que ela precisa? Encorajamento. Ela precisa de alguém, ela precisa de você. Você precisa do irmão, o irmão precisa de você. E por isso que a Bíblia fala, não deixa de congregar, como é o costume de alguns. Antes, encorajem uns aos outros. Quem vai encorajar? Todos aqueles que tiveram ou que têm alguma experiência com Deus, que pode servir de testemunho, de esperança, de encorajamento. As dificuldades, querido, que você passa, que Deus permite que você passe, muitas vezes são dificuldades que Ele permite para que você vença e para que a sua vitória sirva de encorajamento para quem passa pela mesma guerra. Quando nós tivemos o Dan, nosso primeiro filho, vai fazer 18 já, né? Olha, vai fazer 18. O Aaron vai fazer 10, ou melhor, o Joshua vai fazer 10. É normal, né? Trocar o nome dos filhos é normal, né? O Dan vai fazer 18, o Joshua vai fazer 10, o Aaron vai fazer, tá com 3 meizinhos. Mas quando assim teve o Dan, ela teve depressão pós-parto. E nós nem sabíamos direito isso. Éramos jovens, a gente não entendia muito o que estava passando, também não tínhamos suporte na igreja, não porque a igreja não queria nos dar suporte, mas talvez porque a igreja não tinha mesmo como dar esse suporte. O que os líderes sabiam fazer por nós? Orar. Mas ela teve depressão pós-parto e aí às vezes a gente não sabe muito como reagir, como agir, como enfrentar essa angústia. Mas passou, aos trancos, a gente passou, a gente aprendeu, a gente viveu, a gente teve aquela experiência ali e passou. Há pouco tempo atrás, uma pessoa aqui da igreja falou assim para si, eu preciso que você vá fazer uma visita comigo, porque tem uma amiga minha que está com depressão pós-parto, e eu preciso que você vá lá. E assim foi. Quando ela chegou lá, a moça que estava com depressão pós-parto só chorava. Falou, eu não sei o que dizer. Assim, falou, não precisa. Eu sei exatamente o que você está passando. As experiências que nós temos servem de bagagem, servem de instrumento para que a gente possa ser usado por Deus para encorajar outros. E assim chegou lá, encorajou, deu palavra de vida, orou por ela. Até foi interessante, porque assim falou assim, eu preciso orar por você, mas eu também preciso orar pela casa. Aí ela falou assim, você pode orar pela casa toda,
mas não entra no meu quarto. Lá não pode orar. Ah, vai falar isso para si, né? Ela falou, não, é lá que eu vou orar então. É lá mesmo. O que tem lá que não pode? Não, lá não pode. Mas foi lá que ela foi. Chegou lá, tinha uma espécie de santuário lá. Com vários... Tinha um pelotão lá. Vários tipos. Vários amuletos. E assim foi lá e orou. Ele falou, não, eu vim aqui para trazer vida, para trazer salvação, para trazer transformação, para trazer o poder sobrenatural de Deus. E orou lá. Tinha umas velas lá. E assim falou assim, em nome de Jesus, essas velas aqui nem vão mais acender. Passou mais ou menos uma semana, bate o marido lá em casa. Parou lá na frente e foi lá no meu portão lá. E eu falei, pega a faca. Eu não sei o que ele quer comigo. E ele chegou lá e falou assim, eu preciso falar com vocês. E eu pensei que ele ia brigar, que ele ia dizer com ordem de quem que vocês vão dentro da minha casa. Orar por aquelas coisas lá. Mas ele falou assim, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que desde aquele dia, eu não consigo mais fazer as minhas orações. E quando eu vou acender as velas, elas nem acendem. E eu falei assim, é o poder de Deus. E ele falou assim, que tem alguma coisa eu sei, porque eu já vi. Eu só não sei o que é. Falei, então entra, guarda a faca. Faz o café. E ali nós conversamos. E eu expliquei para ele o plano da salvação. Eu falei a respeito do poder de Deus, da salvação que Deus tem para as nossas vidas, da importância de congregar, de fazer parte de uma igreja, porque o dia se aproxima e nós temos que encorajar uns aos outros. Ele foi embora. 3 dias depois ele voltou. Bateu lá em casa de novo. Quando eu vejo ele gritando lá no portão, eu cheguei, dei uma espiada, estava ele com uma caixa de papelão lá na frente. Eu fui lá e ele falou assim, isso aqui é tudo o que tinha lá no meu quarto. Eu não quero mais. Eu preciso me livrar disso aqui. E eu quero esse Jesus. E eu queria inclusive me batizar. Eu falei, calma. Não enlouquece. Vamos devagar. E ele falou, me ajuda a me livrar disso aqui. Eu falei, vamos se livrar. Chamei os caça-fantasma aqui da igreja. Para que a gente se livrasse daqueles amuletos tudo lá. Eu e ele entramos num propósito de jejum. Alguns dias de jejum, ele voltou lá em casa e falou assim, eu quero esse Deus. É esse Deus que eu quero. E ele desceu as águas do batismo. E hoje, ele é um dos líderes aqui da nossa igreja, é um líder de célula, é um intercessor, é um guerreiro, e Deus vai usar poderosamente essa família. E ele vai ser usado para encorajar muita gente. Então, queridos, quem vai encorajar? Qualquer pessoa que tenha uma experiência com Deus, você teve uma depressão, você passou por angústia, você foi demitido, você passou por um divórcio, você enfrentou uma tragédia, você perdeu um filho, você passou por uma cirurgia, você venceu o câncer, tudo que você passou na sua vida de dificuldade, querido, não é para que você se sinta vítima, pelo contrário, é para que você seja usado por Deus, porque as suas experiências servirão de encorajamento para todo aquele que está passando pela mesma angústia nesse momento, amém? Então, não deixa de congregar, como é costume de algum, antes, encorajem uns aos outros. Como que eu vou encorajar? Com as minhas experiências. Aquilo que eu vivo com o Senhor vai servir de experiência para que eu possa encorajar as pessoas que estiverem passando pela mesma angústia. Por que é importante congregar? Porque congregar fortalece a nossa fé. Congregar nos protege contra o desânimo. É muito comum a gente ficar desanimado.
Mas quando nós estamos congregados, quando nós estamos reunidos como igreja, isso nos protege do desânimo, porque tem sempre alguém nos dando uma palavra, tem sempre alguém nos levando para frente, orando por nós, intercedendo. Congregar nos protege disso. É no ambiente da igreja que nós exercemos nossos dons. O que adianta Deus dar dons para você se você não estiver congregado? Você vai usar os seus dons onde? É para usar os dons no ambiente da igreja, para a glória de Deus e para a edificação dos irmãos, é o que a Bíblia diz. Congregar nos mantém de olhos abertos em relação às ideologias e doutrinações desse mundo. É congregado que nós enxergamos as artimanhas de Satanás. Queridos, congregar é um privilégio. Congregar significa ter comunhão, significa ter direção, pastoreio. Congregar significa ter intercessão, alguém orando, intercedendo pela nossa vida. Congregar significa fazer parte de uma família espiritual. A gente sente, às vezes até, assim, a gente fica com um sentimento em relação a quem não congrega. Quem não congrega, queridos, até na hora que morre fica sem suporte. Faleceu a avó de um amigo meu, e aí eu falo de Jesus para ele, aquela coisa toda e tal, daí morreu a avó. Morreu a avó, daí ele me ligou, ele falou assim, cara, morreu minha avó, o que eu faço? Eu falei, enterra, né? Geralmente, a gente enterra. Ele, não, o que a gente faz ali? Porque assim, a avó nunca foi numa igreja. A avó nunca foi numa igreja. Eu também não. A mãe também não. A gente não conhece ninguém, a gente não conhece um padre, a gente não conhece um pastor, a gente não conhece ninguém. Eu falei, como não conhece um pastor? Aí eu falei, cara, eu vou lá. O que eu vou dizer da tua avó? Eu não sei, mas eu vou. Aí ele falou, tá, tu vem, eu vou aí. Eu dou um jeito, eu vou. No outro dia, ele me ligou e falou assim, não, olha só, não vai precisar. Porque depois a funerária falou que a gente compra no pacote, né? O pacote vem assim, vem o caixão, vem um negócio de flor e vem um padre no pacote. O padre vem no pacote também e o padre vai fazer lá o negócio lá. Eu falei, tá, então tá. Para ti não faz diferença? Ele falou, cara, o que eu vou dizer? A avó não... né? O problema era da avó. A avó já morreu. Tá, então tá bom. Me esqueci completamente, passou vários dias. Um tempo depois eu falei para ele assim, cara, e aí, como é que foi? Me conta lá o negócio do velório dele. Assim, cara, tu não vai acreditar, o padre não foi. Ou assim, meu Deus, o padre, tá, e daí o quê? Por que tu não me ligou? Ele falou, daí fiquei com vergonha de te ligar, daí não foi ninguém. Aí nós ficamos lá olhando para a avó ali, nós olhando para ela não olhando para nós, e chegou a hora, a gente tapou o caixão e enterrou. Que loucura, gente, porque quem não congrega, até na hora da morte fica sem suporte, e sabe que a gente tem ido em muitos, infelizmente, aqui também tem gente que precisa de encorajamento porque está passando por luto. Quantos, nos últimos dias, quantos velórios, quantos cultos fúnebres, quantos nós fomos, quanta gente partindo, muitas pessoas partindo, nossos queridos aqui, enfrentando luto, dificuldade ali, né, desestrutura, porque dói perder, e a gente até nem consegue, eu não consegui ir, teve velório ontem, não consegui ir. Estar congregado nos dá suporte, e sabe o que nós temos ouvido? Muito, pessoas falando assim, essa igreja, como eles podem, na hora do velório, tanta gente, porque aí, na hora do velório, aparece aqui 50 irmãos, já chega um com uma garrafa térmica, outro com um chazinho, outro já vai e bota um louvor, o outro já vai lá consolar alguém, o outro... A igreja, ela dá suporte na hora do velório, na hora da perda, na hora da dor, na hora da angústia. Queridos,
Não deixa de congregar como é costume de alguns. Antes, encorajem uns aos outros, porque isso traz suporte, traz para a nossa vida uma bagagem positiva. Amém? Não deixe de congregar. Vou falar aqui alguns motivos pelo qual as pessoas deixam de congregar. Preste atenção. Alguns motivos pelo qual as pessoas deixam de congregar. Feridas emocionais. Pessoas que foram magoadas na igreja, feridas na igreja, nesta ou em outras igrejas, talvez já vêm feridas, e aí ficam presas naquela experiência negativa a ponto de não conseguir congregar. Eu não consigo mais confiar na igreja, não consigo confiar no pastor, não consigo confiar nos líderes. A igreja, que deveria ser um ambiente de cura, de alegria, de comunhão, se torna o local do trauma. Então tem gente que deixa de congregar por causa da mágoa, do ressentimento. Tem gente que deixa de congregar por causa da falta de perdão. Teve um conflito, um atrito com alguém e por causa dessa falta de perdão, se afasta. Tem gente que deixa de congregar por desânimo espiritual. Desanimado espiritualmente, sente que a fé esfriou e não consegue congregar, não consegue se alinhar, não consegue continuar. Alguns deixam de congregar mesmo porque são safados mesmo. Falta de compromisso, quero que todo mundo me atenda, que o pastor me atenda, que todo mundo faça a minha vontade, mas eu não estou disposto a fazer nada, a participar de nada, a me envolver com nada, e se não fizer do meu jeito, então também não vou congregar. Tem gente que vai porque é falta de compromisso mesmo. Outros motivos que fazem as pessoas deixarem de congregar, motivos espirituais, batalha espiritual. Existe uma batalha, o diabo quer te impedir de congregar. Satanás sempre vai tentar isolar o cristão como o lobo faz com a ovelha, separa ela do rebanho para que ela se torne uma presa mais fácil. Então tem batalha espiritual que vai te impedir de congregar, que vai querer te fazer desistir de congregar, abandonar a igreja. Esfriar na fé é obra maligna muitas vezes. Não tive problema com ninguém, não tive conflito com ninguém, mas uma pressão maligna afastou a pessoa. Às vezes é por causa do pecado. A pessoa cai no pecado, fica com vergonha, sente culpa, abandona a comunhão. Algumas pessoas deixam de congregar por falta de vida devocional. Não tem oração em casa, não tem comunhão com Deus. O máximo que a pessoa lê da Bíblia é no domingo aqui, quando o pastor diz, abre sua Bíblia. Ele nem abre, nem tem Bíblia, nem lê Bíblia. Então, falta de comunhão com Deus faz a pessoa deixar de congregar. Daí não dá para botar na conta do outro, porque o pastor não tem como fazer você querer se relacionar com Deus. É você que precisa ter todo dia comunhão, acordar de manhã, fazer uma oração, leu a palavra antes de ir para o trabalho, para a escola, seja lá para o que for, ter devocional. Tem pessoas que deixam de congregar por causa de motivos práticos, do tipo assim, a minha vida está corrida, trabalho, estou fazendo faculdade, estou estudando, estou cheio de compromisso, não dá para eu congregar. Tem também esses, deixam de congregar por motivos práticos. Tem gente que deixa de congregar por causa do conforto online. Depois que a gente botou essa câmera, esse negócio ali, tem gente que não congrega mais. Não é a mesma coisa. Eu assisto os cultos de casa. Semana passada estava doente. Não vim no culto. Estava ruim. Assisti de casa, não consigo lá. Aqui, na hora que vocês começam a cantar, eu não consigo ficar lá na minha sala cantando também. Eu fico com vergonha de mim mesmo. Aqui eu canto no meio de todo mundo, né? Lá aparece muito a minha voz feia. Não dá. E também... sei lá, né, esquisito, não consigo. A gente fica assistindo vocês adorar lá, mas a gente não adora, a gente fica assim, tá, que hora que vai acabar o louvor para começar a palavra? Não sei se é só eu, se vocês é assim também. Daí na hora da oferta eu fico lá, eles estão dando a oferta lá e eu estou aqui sentado no sofá. No final, todo mundo vem aqui para receber a oração e eu fico, aonde que eu vou? Mas o conforto do online fez com que pessoas deixem de congregar. Algumas pessoas deixam de congregar por decepção, por falta de acolhimento da igreja, às vezes porque não tem divergências doutrinárias, não concorda com a maneira como a igreja ensina os princípios da palavra. Mas, queridos, a Bíblia é bem clara, aqui tem um imperativo, não deixe de congregar. Então eu queria fazer um desafio para você nesse momento. Se você conhece alguém
que deixou de congregar, não sei o motivo, talvez nem você sabe, mas se você conhece alguém que deixou de congregar, não importa o motivo, você vai entrar em contato com essa pessoa nessa semana e vai encorajar ela a voltar, amém? Se você conhece alguém que deixou de congregar, não aqui, deixou de congregar na igreja dele, era de uma igreja e deixou de congregar e não está congregando, encoraja essa pessoa a voltar para lá. Encoraja essa pessoa a congregar. Encoraja essa pessoa a congregar, não importa se é aqui, se é lá, onde é. O que importa é que nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. O diabo quer te paralisar, ele é especialista em fazer paralisar a nossa jornada cristã e nós não vamos deixar, amém? Existe, agora uma pergunta, existe dificuldade em congregar? Existe, muita dificuldade. Olha bem para quem está do seu lado e diga assim, a principal dificuldade para congregar é você. Porque a principal dificuldade que impede ou que atrapalha as pessoas de congregar são as pessoas. As pessoas muitas vezes são o principal obstáculo. Esses dias eu vi uma frase assim, mandamento bíblico, amar o irmão, obstáculo, o irmão. Eu digo para as pessoas que a gente ama todo mundo. Eu amo todo mundo, alguns eu amo estar perto, outros eu amo estar longe, mas eu amo. Principal obstáculo, o irmão. A principal dificuldade... Gente, olha só, dificilmente alguém vai deixar de congregar porque não gostou da cor da porta do banheiro. Nunca vi alguém dizer assim, não vou mais naquela igreja, porque já viu a cor da porta do banheiro? Não vou mais lá. Ou alguém dizer assim, não, eu parei de congregar naquela igreja porque a água do bebedouro é muito gelada. Não tem quem aguente. Não, água gelada, não, parei de ir. Chega. Ninguém deixa de congregar por motivos abstratos. Geralmente as pessoas deixam de congregar por causa das pessoas. Por causa do pastor, por causa do líder, por causa do irmão, por causa de alguém que estava lá na porta, que não recebeu bem, por causa de alguém que roubou o lugar ali, botou a Bíblia, não deixou o outro sentar. É sempre conflito entre pessoas. O pior obstáculo para alguém deixar de congregar são pessoas. Então diga para quem está do seu lado, a principal dificuldade é você. Então nós precisamos ser melhores para acolher mais as pessoas. Alguns são usados por Satanás para desanimar os outros. Na igreja. Gente que se deixa usar pelas trevas. O irmão está chegando aqui, o irmão já não está bem, e a pessoa diz, está fazendo o que aqui? Às vezes os comentários, às vezes o comportamento, às vezes o isolamento, às vezes, sabe, a formação de grupinhos dentro da igreja atrapalha as pessoas de congregar. Então eu e você precisamos nos corrigir. Não é apenas a gente deixar de congregar, é a gente congregar com qualidade, facilitando para que o outro também possa congregar com qualidade. O principal obstáculo para alguém congregar são as pessoas. Isso inclui fofocas dentro da igreja, intrigas dentro da igreja, falta de sensibilidade por parte da liderança. Eu me incluo aqui. Às vezes a gente não sabe como é que o outro está, e às vezes o outro, tudo que ele precisa é um abraço, a gente não dá. Tudo que ele precisa é uma palavra, e a gente vai lá e dá um puxão de orelha. Porque a gente erra, sabe? Mas, queridos, brincadeira de mau gosto, falta de empatia na igreja, comentários desnecessários, cruéis muitas vezes. Eu falo muito dos jovens. Rede de jovens é um ambiente difícil, nocivo, preocupante, porque jovens, eles são cruéis mesmo. A escola é assim, faculdade é assim, qualquer ambiente que tenha jovens. Eles são muito fáceis de fazer grupinho, de criticar, de fazer fofoca, de falar mal, de criar contenda, de ser cruel nos comentários. É problemático isso.
Nós queremos ganhar as pessoas, não podemos afastá-las com o nosso comportamento. Se pagam de santos, mas são o principal obstáculo para alguém congregar. Ciúmes, inveja, rivalidade, comparação dentro da igreja. Tem pessoas que deixam de congregar por causa da sobrecarga de atividades. Está cansado. Está cansado de fazer, trabalhar e nunca ser reconhecido. Mas eu também vou dizer uma coisa. Você foi chamado para ser servo. Vem servir, vem trabalhar. Lugar de ser reconhecido é o IML. Aqui é a igreja, aqui é lugar de serviço, não é de ser visto. Aqui é de serviço. Lugar de reconhecimento do corpo é no IML. Lá tem reconhecimento. Aqui é para Deus, é para a glória de Deus, amém? Então a gente tem que parar de mimimi. Mas tem gente que deixa de congregar por sobrecarga de atividades e outros deixam de congregar pelo sentimento de inutilidade, de ser desvalorizado. Eu estou com umas doideiras agora. Estou querendo trazer um monte de projeto para cá, para a igreja. Para botar essa gente para trabalhar. O 831 tem que trabalhar. Vamos trabalhar. Vou trazer, vou trazer aqui o clube da terceira idade para esses veiaredos aqui, tudo trabalhar. Vou trazer aqui o clube do crochê. Vai todo mundo fazer crochê e orar pelas pessoas. Vamos trazer aqui a comunidade do surdo para fazer Libra aqui na igreja. Vamos fazer projeto aqui dentro dessa igreja. Eu fui numa reunião de pastores, o pastor falou ainda. Chegou lá na igreja dele, estava contando para nós. Chegou na igreja dele lá, o prefeito ganhou, tomou posse. O prefeito convidou para a posse dele o pai de santo, o líder do centro espírita, o padre, e não convidou o pastor da igreja batista. Ele falou, mas eu sou muito ruim mesmo, pelo amor de Deus. Convidou todo mundo, não convidou eu. Onde é que eu estou errando? E ele começou a olhar e ver que a igreja dele não fazia diferença nenhuma para a comunidade. Ele fez um desafio conosco, ele é nosso líder dos pastores da igreja batista. Ele fez um desafio. Ele falou, quero que todo pastor batista se sente na frente da sua igreja durante a semana, com a igreja fechada. É para sentar lá do outro lado da rua, olhar para a igreja e ver o que a sua igreja diz para o município, para quem passa na frente. E esse pastor que estava falando para nós, ele disse que ele sentou na frente da igreja dele, começou a olhar, a igreja dele tem um portãozão preto, grandão assim, com grade, com umas pontas de lança em cima da grade, um cadeado desse tamanho. Ele falou assim, aquilo ali parece mais uma prisão do que uma igreja. Ficava fechado de segunda a sexta, só abria no domingo, para o culto. Ele falou assim, essa igreja não presta, não serve para nada esse prédio aí para o município, o prefeito não tem que me convidar mesmo. Ele foi lá, mandou arrancar a grade, e disse, essa igreja vai ficar aberta todo dia agora, nós vamos trazer projeto para cá, para dentro dessa igreja. Moral da história, queridos, hoje, a igreja dele, tem 300 membros a igreja. Só que de segunda a sexta passam dentro da igreja 600 pessoas que não são da igreja, fazendo projeto, a igreja é bem utilizada, o prédio é utilizado e ele está mudando a identidade da igreja na cidade, a cidade está reconhecendo aquela igreja como uma igreja útil para a transformação da sociedade e para a conversão de vidas. Eu e vocês precisamos ser mais ativos, eu e vocês precisamos encorajar e precisamos nunca deixar de congregar, amém? Vou botar vocês para trabalhar, me aguarde. Vocês não perdem por esperar. Ninguém aqui vai ficar com sentimento de inutilidade. Agora, queridos, é comum a gente passar por situação desagradável na igreja. É natural. A gente passa mesmo. Na vida a gente passa. Situação desagradável faz parte da vida. Então, querido, não é porque você está na igreja, passei uma situação desagradável que eu não vou ficar, vai ficar sim, vai superar. A gente passa situação desagradável o tempo todo. Lá em casa eu faço música para tudo para meus filhos, né? Tudo eu faço musiquinha, eu brinco com eles e tal. E a gente passa situação desagradável o tempo todo. Eu peguei o menino, estava com ele no colo lá, e ele fez xixi. Aí eu fui lá, disse, vou trocar o menino, né? Fui lá no quarto lá e já fui cantando. O menino tá xixi, o menino tá xixi, e o papai vai trocar esse xixi. Na hora que eu abri a fralda, eu continuei cantando. Mas ninguém me avisou, ninguém me avisou sobre o cocô.
A gente passa por situações desagradáveis o tempo todo. Tem que limpar. Tem que fazer. A gente tem que trabalhar, a gente tem que servir, a gente tem que superar os obstáculos que se apresentam. E a gente não vai deixar de congregar, amém? Levante sua mão direita aos céus e declare com fé assim: eu jamais vou deixar de congregar, porque o meu Senhor me chamou para servir. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Então o versículo diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Alguns deixam, você não. Diga para quem está do seu lado: alguns deixam, você não. Eu e vocês somos chamados para permanecer congregados e para encorajar as pessoas. Sabe o que a Bíblia diz? Coloca para nós aqui Mateus 18:6. Aqui é um puxãozinho de orelha para você. Mateus 18:6 diz assim, ó: mas se alguém induzir a pecar um desses pequeninos que creem em mim, ou se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Verso 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem o povo pecar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. O Senhor está dizendo: aquele que faz tropeçar, aquele que foi chamado para encorajar, mas ao invés disso só dá palavra de desânimo. Aquele que foi chamado para encorajar, mas ao invés disso é fofoqueiro. Aquele que foi chamado para encorajar os outros a permanecer congregado é o que afasta as pessoas da igreja, falando mal delas, da igreja. Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Quando Jesus está falando de pequeninos aqui, ele está falando de novinhos na fé, novos convertidos. Às vezes a pessoa chega aqui, ela está maravilhada com a igreja, aí vem o velho rabugento, que já está 10 anos aqui, e fala: isso aí vai passar. Também era assim, vai passar. Daqui a pouco passa isso aí. Esse, porque tu é novinho, tu não está enxergando. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, Jesus falou, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que os escândalos venham, mas ai daquele por meio de quem os escândalos vêm. Às vezes nós somos os responsáveis por fazer os outros tropeçar. Como que seus filhos vão amar uma igreja que você só fala mal dela? Como que seus filhos vão ter respeito por um pastor ao qual você só fala mal dele? Como que seus filhos vão admirar uma igreja e vão querer seguir uma fé se você em casa não é exemplo? Como que você vai querer que as pessoas à sua volta, a sua família, congregue se você não demonstra paixão na hora de congregar? Eu e vocês somos chamados para encorajar uns aos outros, com os nossos testemunhos, com as nossas experiências. Queridos, suas lutas, se você é um verdadeiro cristão, suas lutas servem de encorajamento. Seu testemunho serve de esperança. As suas vitórias servem de inspiração. Mas se você se deixar ser usado por Deus, suas lutas vão servir de esperança. A pessoa vai olhar: ele não desistiu. Ele está firme lá no meio das batalhas dele. Está lá, mas está lutando, mas está firme, está congregando, não abandonou. Por que eu vou abandonar? Então, as suas lutas servem de encorajamento para os outros. Os seus testemunhos servem de esperança para quem está passando por angústia. E as suas vitórias servem de inspiração. Eu e vocês temos que encorajar. Não deixa de congregar. Antes, diz o versículo, encorajem. Ao invés de abandonar a igreja, você tem que ficar nela e ainda servir de encorajador. Há uma bênção especial na comunhão. O Salmo 133 diz isso. Quão bom é que os irmãos vivam em união. Há uma bênção especial na comunhão.
E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe avivamento fora da igreja, fora da comunhão. Não existe esse papo de, eu não preciso ir na igreja porque eu sou igreja. Você não é igreja. Deixa eu falar isso aqui bem claro, para todo mundo entender bem claro, assim, ó, bem claro. Você não é igreja. Não sei quem botou isso na sua cabeça. Eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja. Não, você não é igreja. Ninguém sozinho é a igreja. O pastor não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É a união dos membros. A união dos membros é o corpo de Cristo. A união dos membros é a igreja. Você sozinho é só um membro. Você é um membro do corpo, você não é a igreja. Eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você é um membro do corpo. E se você declarar independência do corpo, ó, o corpo aqui, ó. O corpo está aqui, cada membro está aqui, porque está ligado no corpo. Se a minha mão resolver dizer, não preciso, eu posso me separar, eu posso ficar, corta a mão, deixa em casa dentro de uma gaveta para ver o que acontece, apodrece. Você, afastado da comunhão, afastado de congregar, afastado da igreja, você vai apodrecer. Porque você não é a igreja, você é um membro do corpo, que tem que estar no corpo, congregado no corpo da igreja. Tem gente que diz, não, se eu quiser me divertir, eu vou ouvir o pastor Cláudio Duarte pregando, que daí eu vou rir um pouco. Se eu quiser aprender, eu vou ouvir o pastor Luciano Subirá. Se eu quiser levar umas bordoadas na orelha, eu vou ouvir o Silas Malafaia. Se eu quiser me desviar, eu vou ouvir o Edir Macedo. Desculpa, não era isso. Se eu quiser, eu escuto esse pastor, ou aquele pastor, ou aquele pastor. Não, querido, isso não é congregar. Em casa não é congregar. Você tem que congregar, você tem que estar na comunhão. Jesus fala, todo ramo que, estando em mim, produz fruto. Mas fora de mim, é apanhado e lançado no fogo. E não pode produzir fruto. Eu e vocês temos que estar congregados, encorajando um ao outro. Então, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim, ó, quando você falta, você faz falta. Encoraja a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela, quando você falta, você faz falta. Diga para quem está do seu lado assim, seus dons são necessários para a edificação da igreja. Amém? A igreja não é essas paredes aqui. A igreja somos eu e você reunidos como corpo vivo de Cristo, encorajando uns aos outros. Amém? A Bíblia vai falar muito sobre o uns aos outros. Eu estava numa reunião com os meus líderes. Escuta isso. Estava numa reunião com os meus líderes. E a gente tem uns discípulos, a gente tem discípulo de todo tipo. E a gente ora, a gente intercede por todos. Nós queremos o bem de todos. Nós queremos o crescimento de todos. E aí, às vezes, a gente está em reuniões, e às vezes nas reuniões a gente faz diagnósticos. Mas queria que fulana mudasse. Queria que o fulano melhorasse. Eu queria que aquele discípulo fosse transformado. E aí, de repente, sai uma frase assim, aí tem gente que é difícil, né, pastor? E eu perguntei, e o que a gente faz com os difíceis? Torce para eles se desviar de uma vez? O que a gente faz com os difíceis? Manda para outra igreja? Fica só os fáceis aqui, os difíceis vão para lá, dá trabalho para outro pastor. O que a gente faz com os difíceis? Entrega para morrer? Para o inferno? Para o mundo? O que a gente faz com os difíceis? A gente desiste dos difíceis? A Bíblia diz, encorajai uns aos outros, suportai uns aos outros em amor, amai-vos uns aos outros, servi
uns aos outros. Se você for procurar na Bíblia, eu vou só botar uma lista aqui, ó. Suportar uns aos outros em amor, Efésios 4:2. Amar uns aos outros, João 13:34 e Romanos 13:8. Perdoai uns aos outros, Colossenses 3:13. Servir uns aos outros, Gálatas 5:13. Levai as cargas uns dos outros. Onde é que está aqui? Se perdi? Gálatas capítulo 6, não sei o versículo que eu não estou falando de cabeça. Consolar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4:18. Confessai os pecados uns aos outros, Tiago 5:16. Honrai uns aos outros, Romanos 12:10. Sujeitai-vos uns aos outros, Efésios 5:21. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, Efésios 4:22. Encorajai uns aos outros, Hebreus 10:25. Uns aos outros. A gente não vai mandar o difícil embora. A gente vai encorajar ele para que ele seja transformado, amém? Então diga para quem está do seu lado assim, não mande o difícil embora. Interceda por ele. Encoraje ele para que ele seja uma bênção. Amém? E para finalizar a mensagem dessa noite, para finalizar, é só um versículo mesmo, Hebreus 10:25. Não deixa de congregar, como é costume de alguns. Antes, encorajem uns aos outros. E tanto mais, quanto vocês percebem que o dia se aproxima. A Bíblia fala muito desse dia do Senhor. Existe, queridos, uma urgência em nos mantermos congregados, encorajando. Existe uma urgência. Porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está chegando. O dia da volta de Jesus. E aí eu digo aqui, o dia do Senhor pode ser o dia da segunda vinda de Jesus, da volta dele, né? Aonde só vai se salvar quem tiver na igreja. Sabia que Jesus comparou os últimos dias com os dias de Noé? Ele falou assim, ó: nos meus dias será semelhante aos dias de Noé. Naqueles dias, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até que Noé fechou a arca e condenou a todos. E só houve salvação dentro da arca. Assim será nos meus dias. Vão comer, beber, casar e se dar em casamento, até que eu volto e condeno a todos. E só vai se salvar quem estiver dentro da arca, congregado, em comunhão, aquele que perseverar até o fim. Tem dificuldade dentro da arca? Devia ter muita dificuldade dentro da arca. Devia ter cheiro de animal. Aqui também tem cheiro de animal. Devia ter cheiro de cocô de bicho. Queridos, devia ter muita dificuldade dentro da arca, mas lá fora é morte. Tem dificuldade dentro da igreja? Tem, mas lá fora é morte. E eu e vocês precisamos permanecer firmes, porque o dia do Senhor está chegando. E assim, ó, queridos, talvez você diga, o dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Senhor, mas Jesus nunca volta, Jesus nunca volta. Vai ter um dia que ele vai voltar e nós seremos julgados. Mas se ele não voltar, quem garante que você não vai ir? Talvez o dia do Senhor para você é hoje. Dá um pleco aí no coração, né? Dá um... Pronto, já foi. Já está lá do outro lado, já deu, já acabou. E aí você estava lá desanimado, sem congregar, desencorajado, frio, afastado, desanimado, sem fé, sem esperança. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. O fim para nós é a qualquer momento, qualquer hora. Dá um piripaque aí, acabou. Você precisa estar firme, porque o dia do Senhor pode ser o dia do juízo final, onde todos seremos julgados, mas também pode ser o dia da sua morte, o dia que te levará diretamente para a sua condição eterna. Ou salvação, ou perdição. Eu não sei que música que os meninos tinham preparado para cantar aqui, mas eu me lembrei de uma canção que foi feita em 1993, do Asaf Borba, que é a canção Alto Preço.
A canção Alto Preço, ela nos encoraja a permanecer congregando. Ela fala: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Olha o que diz a música. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Na igreja. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Olha que coisa linda. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço por sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém? Unidos iremos andar na força do Espírito Santo, por mais que as trevas militem e nos tentem separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Nós não vamos deixar de congregar, nós vamos encorajar uns aos outros, nós vamos permanecer fiéis, nós vamos vencer os obstáculos e juntos nós vamos crescer, nós vamos impactar essa geração e nós vamos tudo para o céu junto, porque eu vou para o céu, mas eu não vou deixar ninguém de fora. Todo mundo que entrar nessa porta vai ser salvo e vai para a eternidade comigo, amém?